Alô, bom dia, você está no canal Professor Belém nesta quarta-feira, dia 19 de julho de 2023, sejam todos bem-vindos. E quem diria, meus amigos, que a nossa geração veria a China se tornar maior que os Estados Unidos. Os Estados Unidos, parece, ao que tudo indica, caíram numa armadilha que eles mesmos armaram e agora estão dependentes da China, até mesmo, ou quem sabe, até mesmo, para suprir a demanda dos seus equipamentos militares de última geração. Tudo porque a China está dominando os semicondutores e os chips. Acreditem nisso. Bem, eu tenho muitas notícias hoje, mas vou começar pela mais enigmática. Quem não conhece este senhor que aparece na tela, Henry Kissinger? Ele é, para todos os efeitos, o guru dos globalistas, vem sendo há muito tempo. Eu costumo chamá-lo de sacerdote do pântano. Pois bem, Henry Kissinger, no alto dos seus 100 anos, chegou ontem de surpresa na China. Prestem atenção, matéria divulgada pelo RT hoje. O ex-secretário de Estado dos Estados Unidos, Henry Kissinger, se reuniu ontem, terça-feira, com o ministro da Defesa chinês, Li Shangfu, como parte de sua primeira viagem a Pequim em 4 anos. Durante a reunião, Li lembrou que a China e os Estados Unidos sempre se comprometeram em construir uma relação bilateral estável, previsível e construtiva. Além disso, exortou Washington a trabalhar em conjunto com Pequim no desenvolvimento saudável e estável da ligação entre os dois países e seus respectivos exércitos, segundo um comunicado do Ministério de Defesa chinês. Segundo o ministro, a comunicação amistosa que existia entre as duas nações foi destruída porque algumas pessoas do lado dos Estados Unidos, é sempre a mesma choradeira, né? São sempre os outros, não seguiram a mesma direção de seus homólogos chineses. Essa situação fez com que as relações bilaterais se mantivessem no ponto mais baixo desde o estabelecido das relações diplomáticas, ignorando-se a realidade da interdependência entre os dois países, afirmou o chinês. Bem, ele se refere aqui um tanto ao governo Trump, que iniciou sim uma guerra comercial com a China, e um pouco também em relação a Biden, apesar desse ser um grande colaborador chinês, ou colaborador do Partido Comunista Chinês. Isso porque Biden insistiu em algum momento, ou pelo menos até o momento, em, digamos, alimentar o sonho de independência de Taiwan, o que enfureceu demais a Pequim, já que Pequim e Biden sempre tiveram grandes negociações. Mas, enfim, estamos falando de Henry Kissinger e não da versão chinesa propriamente. Então diz o RT o seguinte: Kissinger, de sua parte, disse que é um amigo da China e pediu a Pequim e Washington que eliminem mal-entendidos, coexistam pacificamente e evitem confrontos. Ele disse, abre aspas, a história e a prática mostram continuamente que nem os Estados Unidos nem a China podem se dar ao luxo de tratar o outro como adversário. Se os dois países entrarem em guerra, isso não levará a nenhum resultado significativo para os seus povos, afirmou Kissinger. Além disso, ele insistiu que ambas as partes devem mostrar sabedoria. Está entre aspas. Foi ele que disse. Ambas as partes devem mostrar sabedoria para trabalhar e se desenvolver juntas, bem como para manter a paz e a estabilidade mundiais. Bem, isso sugere, claro, um Henry Kissinger com o pires na mão. Foi lá de surpresa, chegou ontem a Pequim e parece, ao que tudo indica, com uma linguagem, assim como poderei dizer, bastante dócil, bastante, digamos, humilde. Precisamos trabalhar juntos. O que está por trás disso?
Kissinger sempre demonstrou, fez questão de demonstrar a superioridade norte-americana, a superioridade dos neocons, por exemplo, ou então do pântano, que é um termo muito mais apropriado. Mas parece que em relação à China, a história é diferente, o tom da conversa é diferente. E aí fica o ponto de interrogação que terá que ser respondido. Mas antes, termina o RT dizendo: o ex-secretário de Estado norte-americano alertou repetidamente sobre as consequências de um conflito entre China e Estados Unidos. A visita, prestem atenção agora, a visita surpresa de Kissinger ocorre ao mesmo tempo em que o enviado especial da presidência dos Estados Unidos para o clima, John Kerry, está em Pequim para retomar as negociações ambientais paralisadas entre as duas maiores potências poluidoras do planeta. E apenas um mês depois que o secretário de Estado, Antony Blinken, se tornou o primeiro oficial de gabinete do governo Biden a viajar para a China. Bem, então é isso. Os homens mais graúdos do governo e também do pântano, que é um, digamos, governo transcendente ao imanente, vão regularmente para a China, ou pelo menos têm ido mais frequentemente nos últimos tempos para a China. E agora, com essa visita de Kissinger, aumentou o sinal de interrogação. O que, de fato, Henry Kissinger fazia lá na China? Hoje, coincidentemente, Marco Rubio, senador republicano da Flórida, escreveu um longo texto no National Interest, um think tank militar, para indiretamente explicar o que Henry Kissinger foi fazer na China. Bem, uma notinha rápida sobre Marco Rubio. Ele é senador sênior dos Estados Unidos pela Flórida, mas é também vice-presidente do Comitê de Inteligência do Senado e membro do Comitê de Relações Exteriores do Senado. Portanto, o homem tem muita, mas muita informação, já que é vice-presidente do Comitê de Inteligência do Senado. É claro que não é um desinformado. Pois bem, o texto é longo, vou ler só as partes mais interessantes, pelo menos aquelas que, julgo eu, respondem o enigma Henry Kissinger na China, sem surpresa. Ele começa o texto dizendo, Marco Rubio: no ano passado, com um equipamento pesado de terraplenagem atrás dele, o presidente Joe Biden proclamou, abre aspas, o futuro da indústria de chips será feito na América. Vou repetir. O futuro da indústria de chips será feito na América. Sua retórica, diz Marco Rubio, retórica aspiracional, era em partes iguais oportunismo político de um lado, claro, e pensamento positivo de outro, alimentada pela aprovação do Chips and Science Act, um programa que autorizava 53 bilhões de dólares em incentivo para a fabricação de semicondutores nos Estados Unidos. Eu lembro disso. Eu vi no Twitter o videozinho em que Biden... aliás, não foi no Twitter, não. Eu vi em outro canal do YouTube, com pompa e circunstância, Biden anunciando a injeção de bilhões de dólares numa empresa norte-americana, no estado de Ohio, para, enfim, os Estados Unidos tornarem-se independentes nesse setor dominado pela China e por Taiwan. Bem, segue Marco Rubio dizendo: talvez houvesse motivo para o otimismo. O presidente fez seu discurso quando a Intel Corp, essa é a empresa, inaugurou na zona rural de New Albany, Ohio, uma fábrica de chips de 20 bilhões de dólares. Só a construção criaria 7 mil empregos, enquanto as novas fabs empregariam 3 mil trabalhadores, cada um ganhando em média 135 mil dólares por ano. Mas aquele dia feliz não foi o fim da história. Aliás, foi só o começo. Foi apenas o começo, diz Rubio. 10 meses depois,
Pouco antes do dia da independência, o Partido Comunista Chinês contra-atacou a política industrial dos Estados Unidos, anunciando novos controles de exportação de galho e germânio. Não se trata de galho de árvore nem de amigos tedescos, não. São dois elementos essenciais para essa indústria. Esses minerais são componentes críticos em uma série de tecnologias avançadas, incluindo semicondutores. A China, além disso, monopoliza o mercado desses elementos. Especialistas em negócios não hesitaram em dizer que os controles de exportação de Pequim terão um efeito cascata imediato na indústria de semicondutores. Tanto para aquele discurso do lote de construção, quanto para o resto das palavras de Biden, entendemos o seguinte: quando o presidente Biden se gabou do futuro econômico da América, parece que ele esqueceu nossa maior vulnerabilidade econômica. 2 pontos. A profunda dependência de nossas cadeias de suprimento de um regime que deseja enfraquecer e, por fim, ultrapassar os Estados Unidos. Isso não é surpreendente, porque o presidente tem um histórico de décadas de estar errado sobre a China. Bem, será que é só errado? Existem aí várias denúncias, principalmente lá no laptop do filho Hunter, várias denúncias de ligações muito estreitas e lucrativas com a China, né? Mas, enfim, Marco Rubio diz: histórico de décadas de estar errado sobre a China. Infelizmente, sua ingenuidade, ou o que quer que você queira chamar, de não aprender uma lição em relação à China, que dura já meio século, é contagiante. Em abril, quando o conselheiro de Segurança Nacional, Jack Sullivan, olha ele aí aparecendo de novo, tentou reconhecer a ameaça da China comunista, ele resumiu a resposta apropriada como proteger nossas tecnologias fundamentais com um pequeno jardim, como um pequeno jardim e uma cerca alta. Os Estados Unidos, então, em relação à China, estariam muito bem protegidos, como um pequeno jardim murado por altas cercas, ou murado por altos muros, né? Desculpem a redundância. Essa é uma frase divertida, mas pequenos quintais com cercas altas não oferecem muita proteção se você precisar sair do quintal para fazer tudo o que precisa para mantê-lo vivo, que é o caso dos Estados Unidos. O que adianta construir um baita muro, sendo que você precisa de quase tudo da China, principalmente nesta área aí de alta tecnologia e manutenção de equipamentos também de alta tecnologia, principalmente militares. Isso é extremamente ou exatamente o que acontece hoje, diz Marco Rubio. Os Estados Unidos precisam fazer várias portas nesse quintal bem murado. No caso dos chips, a equipe de Biden presumiu que os subsídios do governo e os controles de exportação de tecnologia avançada levariam a indústria americana ao topo do topo. Os subsídios dos chips, ou do CHIPS Act, certamente aumentarão nossa capacidade, ou aumentariam nossa capacidade de produção. Mas, através de uma brecha insana, as empresas também podem investir na China para construir os chamados chips legados. Os controles de exportação do governo Biden são igualmente fracos, permitindo que empresas como Nvidia e Intel vendam chips avançados à China para construir seu setor de inteligência artificial. Enquanto isso, os controles de Pequim sobre galho e germânio mostram que o Partido Comunista Chinês ainda exerce muita influência e não tem medo de usar essa influência. A inovação dos Estados Unidos é importante, mas a inovação por si só não tornará nossa economia menos dependente de nossos adversários. Neste momento, a China controla, presta atenção, 63%
dos minerais de terras raras do mundo e 85% de sua capacidade de processamento mineral. Se Pequim nos isolasse, como isolou o Japão em 2010, estaríamos à mercê da China. Todas as nossas fábricas e máquinas sofisticadas seriam inúteis. Por quê? Por falta de chip. Ou então, de outras coisas como terras raras, por exemplo. Já imaginaram os F-16 que todo mundo quer estacionados em algum hangar, em algum lugar por aí, sem poder voar por falta de chip? Americano que vem da China? É mais ou menos nisso que o governo Biden colocou a então maior nação da Terra. Debaixo deste guarda-chuva furado. Pois é, então para a minha geração, quem diria, estamos vendo o inimaginável, pelo menos até algum tempo atrás. A China hoje é sim a maior potência mundial, porque teve toda a colaboração de gente como Henry Kissinger, que agora corre para lá com o pires na mão para tentar alguma coisa, pelo menos que coloque em funcionamento, ou permita o funcionamento, de armas de última geração, com inteligência artificial, americanas, que serão destinadas, quem sabe, à Europa, à Ucrânia, sabe-se lá, não é mesmo? Ou ao mercado negro do Oriente Médio. Foi nisso que deu. O genial plano globalista de dar à China todo o potencial para a China se tornar o modelo de controle de um mundo sem fronteiras. Só que, bem, eles ainda, gente como Henry Kissinger, gente como Klaus Schwab, ainda querem viver na Europa, nos Estados Unidos, com os padrões ocidentais. Mas fortaleceram a China para que ela se tornasse a potência dominante, porque o seu modelo de controle é que era bacana, legal, interessante. Então é isso. Henry Kissinger foi para a China para, de algum modo, fazer com que os Estados Unidos continuem respirando até, quem sabe, a próxima eleição, para manter Biden no poder. Foi isso. A China poderá contribuir novamente para que Biden continue no poder. Basta liberar um pouco dos germânios e dos galhos, não é mesmo? Pois é. Outra notícia interessante: o ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse ontem um novo vídeo de campanha que, se reeleito, pedirá à Europa que pague a Washington para restabelecer seus estoques de armas enviadas à Ucrânia após o início da operação militar russa. Parece meio utópico, mas o interessante da fala de Trump, desse vídeo promocional, o vídeo de campanha, foi o seguinte, presta atenção, ele disse: há menos de 3 anos reconstruí completamente o exército dos Estados Unidos e levei este país a uma posição global muito forte. 29 meses depois, os arsenais estão vazios. Parece que ele tem razão, né? Os suprimentos estão vazios, o tesouro está vazio, as fileiras estão diminuindo, nosso país foi totalmente humilhado. Temos um presidente corrupto e comprometido, o corrupto Joe Biden, que está nos arrastando para a Terceira Guerra Mundial. Se eleito for, vou pedir à Europa que nos reembolse o custo de reconstruir os arsenais enviados à Ucrânia, algo que deveriam estar fazendo agora, mas Joe Biden é muito fraco e muito desrespeitoso até mesmo para pedir isso aos europeus. Bem, é um discurso que deve ser visto em duas partes, é claro, ou pelo menos em duas perspectivas bem diferentes. A primeira, é claro, terá muito apelo junto ao eleitor, porque de fato via-se uma América bem diferente no tempo de Donald Trump, principalmente em termos de poderio ou investimento na área militar. E hoje, bem, o senador Marco Rubio está aí e Henry Kissinger está lá em Pequim para dizer que sim, é verdade, os Estados Unidos são
com o pires na mão, né? Pois é. Só que a outra parte, pedir para que a Europa devolva os bilhões que os Estados Unidos investiram na Ucrânia, soa como bravata. Donald Trump poderia, para complementar de modo harmonioso a primeira parte do seu discurso, dizer que tornaria os Estados Unidos independentes da China em termos de tecnologia, chip, terras raras, sabe-se lá o que, germano, galho, e quem sabe até retomar a velha cruzada que ele estava vencendo, aliás, a guerra comercial contra a China. Mas enfim, é vídeo de campanha, né? Tudo bem. Mais uma matériazinha, essa também tem a ver com a China, publicada hoje por Tyler Durden, no Zero Hedge. Ele diz o seguinte: é difícil exagerar o impacto potencial de um movimento em andamento que, graças à diplomacia catastrófica do governo Biden, pode resultar na substituição dos Estados Unidos pela China como garantidor de segurança pelas petromonarquias que controlam grande parte das reservas mundiais de petróleo. Ou seja, ele confirma aqui tudo o que eu já vinha dito há algum tempo. Joe Biden, a sua maravilhosa política, colocou a Arábia Saudita, ou então o príncipe herdeiro, Mohammed bin Salman, no colo da China. Legal, né? Pois é. Esse é o governo Biden, que agora vai lá com o pires na mão pedir um ajutório. A matéria é longa e eu já estou no adiantado da hora. Mas tem mais uma coisa, duas coisas aqui que me chamaram a atenção. Vou ficar só nas manchetes. Essa é do Daily Mail, que diz o seguinte: o chefe de segurança nacional da Casa Branca, vejam só, não é nenhum Zé Mané, o chefe de segurança nacional da Casa Branca disse que os objetos voadores não identificados, também conhecidos intimamente como OVNIs, estão tendo um impacto muito profundo em nossos campos de treinamento e precisam ser tratados como uma questão legítima. Está na hora de abrir o jogo, entre outras coisas, ou melhor, nas entrelinhas, disse o poderoso chefe de segurança nacional da Casa Branca. Entre outras coisas, é preciso abrir o jogo. Está cheio de OVNI por aí, estão nos prejudicando, o negócio é sério. Vamos mostrar tudo que temos aqui nos arquivos secretos, o arquivo X, não é mesmo? Pois é. Para ver se a coisa pega, né? Fala assim, OVNI, mas não pega. Parece que a humanidade não se dá conta que é preciso se unir, destruir as fronteiras para entrar em guerra com os OVNIs. Bem, em OVNI, eu não acredito, pero que los hay. Quero dizer o seguinte, eu acredito sim nesse negócio de OVNI, mas não como seres verdinhos que vêm para ajudar o planeta, uns outros, para destruir o planeta. Não, são, na minha humilde opinião, aquilo que a Bíblia tratava lá antigamente como Néfilins, ou então até mesmo anjos caídos, mas isso é outra história. Agora, colocar nesse plano aí de uma guerra, um ataque imediato dos OVNIs que já estão prejudicando nossas forças armadas em nosso treinamento, é preciso tomar um certo cuidado. Eles estão forçando demais essa narrativa. Assim como fizeram e estão fazendo com o clima, não é mesmo? Pois é. Para terminar, essa nota aqui bem divertida. Um jornal da Alemanha está escandalizado. Diz que os alemães o governo alemão gastou $500 milhão no primeiro semestre apenas para cuidar do estilo de uma ministra. A ministra das Relações Exteriores da Alemanha, Annalena Baerbock, gastou nada menos que $152 mil em fundos públicos no ano passado para fins de comparecimento pessoal, tornando-o o membro mais bem pago do gabinete alemão para tais serviços ou por tais serviços. Somente no primeiro semestre deste ano, os gastos com cabeleireiros, maquiadores, esteticistas e fotógrafos por ministérios federais na Alemanha
somaram meio milhão de dólares, informou o jornal Bild no domingo. E aqui, uma das líderes na gastança é, então, a senhora Annalena Baerbock, do Ministério das Relações Exteriores. Está gastando muito em cabeleireiro, roupa, maquiagem, etc. e tal. Ela gastou 152 mil dólares até o momento. Ou a sua pasta, o seu ministério. Aí eu fiquei pensando, tudo bem, os alemães ainda dão valor ao dinheiro. O erário, né? Que é do público, desculpem a redundância. Parece que ainda dão valor ao dinheiro, então estão colocando essas matérias no ar, porque, de fato, isso pode sim causar uma certa repulsa. Porém, contudo, entretanto, por outro lado, se os alemães soubessem a farra com o dinheiro público aqui nesse país, nem dariam bola para esses pequenos caraminguás da senhora Annalena. É pouco, é pouquinho, dá nada. Mas a Alemanha, como é um país pobre, né, coitadinha, tem que se escandalizar mesmo. Já nós, bem, aqui o dinheiro vaza pelo ladrão, como se dizia antigamente, né? Aquela boia de respiro, não, vocês sabem. Por enquanto é isso, até amanhã, se Deus quiser.